Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado do grupo SBF ou a antiga Centauro, né? Eles trocaram de nome e de código de negociação, né? O nome foi mais porque a empresa, depois que adquiriu a operação da Nike, né? Acabou que Centauro não representava mais bem, né, ela, porque essa operação da Nike ela é bem importante. A gente já vai ver. Os números são bons, a empresa mudou de patamar. E aí virou tipo uma holding, tipo Soma, né? Não tem marca de roupa nenhuma que chama Soma. É o grupo Soma e lá dentro tem Farm, Animale, tal, tal, tal. A Arezzo, né? Já que estamos enrolando aqui, ela optou por um caminho diferente. Né? Ela se chama Arezzo a empresa, existe a marca Arezzo, mas existe várias outras marcas. Aqui no caso é mais estilo Soma, né? Então virou uma empresa maior, tá? Porque a Centauro era basicamente uma varejista, era uma operação de varejo, como qualquer outra, focada em artigos esportivos, é verdade, mas fora isso, nada demais, né? Loja, principalmente em shopping, vem, né, hoje em dia com digital, vende os produtos. Agora, a parte da Nike, essa é interessante, né? Porque aí é uma marca forte, é óbvio, né? Ela não é dona da Nike, ela tem, né, licença para fazer essa operação aqui no Brasil, para fazer a venda direta da Nike ao consumidor, porque, né, você pode comprar um produto Nike em qualquer loja, né, na própria Central, né, que era o que ela vendia, ou você pode comprar diretamente de uma loja Nike, de um e-commerce diretamente Nike. Então, o que ela faz é o D2C, Direct to Customer, da Nike no Brasil, tá? E depois dessa, né, dessa aquisição tal, a empresa, nossa, melhorou muito. Então, a gente vai ver os números, opa, tá aqui no trimestral, vamos botar o anual, né, de 2019 para cá, a receita multiplicou por 2, 3, basicamente, né? Então, a empresa cresceu pra caramba. A Centauro, SBF, enfim, ela vinha num ritmo muito forte, tá? O ano de 2021 foi muito bom. Claro, 2020, pandemia, né? Todo mundo apanhou muito desse setor. E aí, em 2022, assim, em termos de receita, até que cresceu. Mas eu acho que eles estavam com o olho grande demais, né? Eles estavam prevendo muito crescimento e eles cresceram demais a estrutura. Então a gente vai ver que, em termos de rentabilidade, foi um ano fraco, na verdade. Enfim, em termos de operacional ficou flat, o lucro líquido caiu, mas não foi um problema nas vendas, né? Nas vendas foi tudo certo, foi um problema no aumento de custo da estrutura, que eles dimensionaram, ou estavam muito otimista, alguma coisa assim. Ou vamos crescer, vamos voar, e não voou, aumentou os custos e o lucro bruto não acompanhou, né? Mas em geral eu gosto da proposta da Centauro, tem vídeo aqui no canal, quem quiser ver, né? Bom, vai ter que procurar como Centauro, como SBF, vários nomes, porque ela trocou de nome, né? Coloca aí SBFG e tal. Mas tem que ter um pouco mais de curiosidade, o que apareceu. Investor Day da SBFG, na época que eu era cabeludo, mais uma live aí só falando sobre varejista. Essa aqui é legal de ver, porque, enfim, foi mais ou menos, né, metade do ano passado. Aí a gente vê a evolução, como a Vulcabras evoluiu desde lá. A C&A veio com um resultado um pouco melhor desde lá. A Centauro não progrediu como a gente esperava. Vivara, Soma e Arezzo espetaculares. A Renner teve dificuldades no quarto tri. Então é interessante fazer esse acompanhamento. A Track and Field está vindo muito bem. A Pets, que é o estranho no ninho aqui, mas que também segue crescendo. Então é legal olhar assim, né? Empresas parecidas, você ganha um pouco de tempo, né? Não sei porque que o vídeo da Tupi tá aqui, mas tudo bem. Mas enfim. Nossa, acabei de ver que eu botei uma thumb parecida com o vídeo da Tupi recente, mas deixa pra lá. Mas enfim, é legal de fazer esse estudo retrospectivo, ver como é que eram as empresas, ver como é que elas, o que deu certo, o que não deu, o que melhorou, o que piorou. No caso da Centauro, não que piorou, infelizmente, não é que piorou, né? Mas decepcionou um pouco. Esperava bastante. O business deles eu acho super legal. Vamos ver a apresentação logo, tá? Porque eles enxergaram bem a importância do digital, do omnichannel. Essa operação da Nike é digital na veia, né? Direct to customer, né? Todas as ativações. Eles fizeram aquisições de produtores de conteúdo lá, o grupo lá do Desimpedidos, de outros tipos de conteúdo, de, enfim, aqueles athleisure da vida e tal, né? Isso tudo tem nesse vídeo aqui do Investor Day, tá? O que eu tô cabeludão. Bem, bem legal. Só que não entregou resultado, assim. Quer dizer que moiou, deu errado para o Centauro? Não, tá? Enfim, acontece.
coisas do tipo. Eu continuo achando interessante para longo prazo, mas agora talvez um pouco menos otimista. Tem que esperar, né, entregar um resultado melhor. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mais alguma coisa para falar aqui de introdução? A empresa 2 bilhões de valor de mercado, né? É bom o valor porque, né? Ela vem de 6, o EBIT também em dificuldade está em 700, tá? Não tem uma grande dívida, a maior parte da dívida é arrendamento. Então, interessante os números da empresa. Vamos lá. Então, grupo SBF, as mensagens do trimestre, Q&A. Então, o que aconteceu? Os caras apostaram muito no crescimento, muito no crescimento. Ok, né? Mas agora em 2022 não foi um ano forte, tá? Tudo bem, no top line vocês vão ver crescimento de vendas, margem bruta boa. Esse crescimento da margem tem a ver com o mix, já que o D2C da Fisia, ele tem uma margem mais alta que a Centauro. A Centauro ainda é empresa de varejo, não tem como ter margem muito alta. Né? Você vai vender lá o mesmo tênis mais caro que qualquer outra loja, você não vai vender. Então aqui a força muito maior, né, o componente mais importante é a operação da Nike, tá? Que tá puxando a margem bruta para cima, o crescimento tá bom, mas eu acho que eles esperavam mais, né? Eles gastaram mais dinheiro que o necessário. Então eles estão expandindo, inclusive, em loja física da Nike, lojas de um novo modelo lá, todo bonitão, caprichado. Embora o digital seja importante, né? Mas eles têm um modelo de super loja e um modelo mais normal, né? E o digital é muito importante para a empresa. Né? Então, ó, Nike.com.br é o site da marca, é muito importante para os caras. Tá? Então, o ponto-chave para a Centauro SBF crescer é migrar as vendas de atacado 1P para 3P. O que isso quer dizer? Tá? Ao invés da Nike chegar para uma grande varejista e quem que vende Nike fora Centauro? Netshoes da vida. Chega para Netshoes e, né, vende um lote de produtos da Nike. Você vai vender no valor mais baixo, né, para eles. Então a ideia aí é migrar, em vez de entregar para Netshoes vender para o consumidor final, eles venderem diretamente via Nike.com. Esse é um ponto chave que até que está acontecendo, mas talvez eles esperassem que fosse um pouco mais rápido. Então isso que é 1P para 3P, né? Vender direto para o consumidor ao invés de vender via um outro varejista, que, né, normalmente se chama de atacado, tá? Aí não somente cresce, mas melhora a rentabilidade. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, houve sim um crescimento de vendas, foi legal, só que o foco para 2023 é rentabilidade. Rentabilidade a gente já viu que perdeu, né? Então, o que aconteceu? Os caras que se prepararam demais, aí teve muito markdown. Markdown é promoção, né? Então, quando você baixa o preço na promoção, você abre mão de margem, de resultado. Mas eu acho que o principal impacto veio aqui, né? Nos investimentos em marketing, em, né, crescimento operacional e tudo mais. Acho que eles deram um passo maior que a perna, né? E aí a gente já vai ver. Foi o aumento das despesas que puxou o resultado para baixo. Enfim, vão dar uma arrumada aí nas modalidades de venda e tal. Não foi um resultado péssimo, né? Mas dá para ver que a empresa está claramente decepcionada com o que ela entregou. Isso aqui, ó, parte do ecossistema, é uma das coisas que eu mais gosto dela, né? Que eu acho super interessante, que tem tudo para no futuro construir, né, uma comunidade, de ter uma ativação maior. A gente falou um pouco disso na Track and Field também, né? Então, essa visão de criar um ecossistema, para mim, é diferencial nesse tipo de varejo. Né? É assim que você vai conseguir se diferenciar e ter uma ativação maior. Claro, né? É um trabalho ali de formiguinha, né? Dia a dia e tal, crescendo, crescendo, para lá na frente você construir uma marca forte. Mas você vê, eles patrocinam eventos fit aqui, né? Tipo Athleisure, né? Corrida de rua, mais uma corrida de rua, uma com a Adidas, outra com a ASICS, ou seja, né? A empresa tem a operação da Nike, faz evento para Adidas, faz evento para ASICS, sem estresse. O lance é engajar, né? Tem um treino em Ibirapuera, né? Parece um futebolzinho com as meninas. Então, isso aqui eu acho muito legal, tá? Eles compraram produtores de conteúdo, mas não é um negócio que entrega, né, resultado logo de cara, mas para o futuro pode ser interessante. Enfim, resultados do trimestre e do ano é aquilo que a gente viu. Em termos de receita, os números são bons, tá? Do grupo crescendo 20%, da Centauro, que é a sua varejista, crescendo 4%. Olha o quanto que a Fisia representa, né? Fisia bombou os resultados da empresa, a margem bruta da Fisia melhorando também, o share dos canais D2C melhorando também, né? D2C, Direct to Customer, é vender diretamente. Então, aquilo que eu expliquei.
Quanto maior esse share D2C dentro da Fisia, maior a margem bruta, maior a rentabilidade da empresa, tá? O que eles destacaram são os pontos positivos aqui, né? A empresa está no papel dela, vendendo dela, né? Então, olhando em mais detalhes, em termos de receita, foi um trimestre vendeu bem, o ano vendeu bem também, tanto na Centauro quanto na Fisia. Você vê que ó de onde vem o crescimento, né? Na Fisia é que está o grande vetor de crescimento da empresa. Então, é aqui que provavelmente está a chave para ela gerar mais valor no futuro, e foi o que aconteceu até agora, né? A gente olhando aqui, ela não subiu de 2,4 para 6 só vendendo Centauro, né? Foi muito por conta da Fisia. E o só você vê, crescimento acelerado. Então tá indo tudo muito bem. Aqui são os canais, né? Atacado, plataforma digital, loja física. Né? Quanto mais reduzir esse atacado e aumentar nas outras, melhor para ela. Tá? Em termos de lucro bruto, o resultado ainda foi bom, tá? Porque as pressões de margem bruta que possam ter acontecido, que a gente até viu lá, de markdown e tudo mais, elas foram compensadas por essa melhoria do mix da Fisia. Então, olha como é que cresce o lucro bruto da Fisia, né? 40%, enquanto que a receita cresceu 20%. Olha só que ganho de lucro bruto lindo, né? É, efeito mix. É aumento de share do D2C que ajuda a puxar os resultados para cima. Na verdade, eu falei antes que a Fisia tinha o potencial de ter margem mais alta. E aí você vai ver aqui a Centauro com margem mais alta e fala, pô, isso é burro, né? Porque quem tem margem alta é a Centauro. É que a margem do D2C ela é bem melhor, tá? A margem da Fiji ela só é mais baixa por causa do atacado. Metade da venda é no atacado, aí a margem cai muito, tá? Mas vocês têm razão, a Centauro tem uma margem boa, é standalone, tá? Acho que eu exagerei um pouco naquele comentário mesmo. Mas o que eu falei não deixa de ser verdade. Quanto mais a Fisia crescer as vendas D2C, tirar do atacado, melhor. Tá? Se ela conseguir reduzir bastante, pode ter certeza que isso aqui vai melhorar muito. Olha como é que ganha margem. Foi de 36 para 41, né? 41 tá bem atrás aqui da minha cadeira. Cresceu bastante. No trimestre já foi 43. Então o ganho de margem aqui ele é brutal. Tá? Lá na Centauro, um pouquinho de pressão, né? Nada muito expressivo. Então, até aqui o resultado estaria muito bom, né? A gente estaria festejando, falando só alegria. O problema é que não acaba aqui a DRE. Né? Aqui é que pegou, tá? Esse é o slide principal que mostra, né, onde que deu ruim para o grupo SBF. Foi no aumento das despesas operacionais, aumentou muito, tanto no ano quanto no trimestre. Então, é o que eu tava falando, eles escreveram no release lá, né? Pô, a gente se preparou para um crescimento ainda maior, aumentamos nossa capacidade, fizemos investimento digital trocamos ERP, fizemos, né, e acontecemos, e o crescimento foi, né, menor do que eles imaginavam, talvez, tá? Embora não tenha sido ruim, para ser bem sincero. Né? Lucro bruto também foi bom, no final das contas, mas aqui cresceu mais, cresceu 30% as despesas, enquanto que o lucro cresceu 26%, então você tem um impacto grande. E como a empresa está no momento ali de alavancagem operacional, né, de diluição de despesa fixa, esse aumento de despesa aqui teve um impacto brutal no EBITDA, né? O EBITDA apanhou muito. Vamos ver aqui antes só, né? Como as despesas representou mais em cima da receita, né? Isso aqui é uma margem inversa, basicamente. É a margem dos custos. Então saiu de 34 para 39, perdeu 5 pontos de margem, é bastante coisa. De onde veio? Aumento estrutural, né? O que é aumento estrutural? Os caras, né, estruturando para ser uma empresa maior, né? Então, enfim, ok, pro longo prazo, né? Tá lá feito, mas né, nesse ano pesou. Então, enfim, o que que ajudou? Share maior os canais de 2C, claro, tem mais custo também, apesar da margem, mas ó, pagou mais marketing fee, aumentou gasto com segurança da informação, né? Ela investiu mais, né? Pra falar a verdade. Nos aumentos discricionários, né, onde ela poderia, né, onde discricionário, onde ela poderia ter feito ou não, aí tem despesa de marketing, aumentou áreas da companhia, ou seja, né, ela expandiu a equipe, provavelmente, comercial, coisas do tipo, né, salário, benefício, para ser uma empresa maior que não veio, né, o resultado, além de um pouquinho de efeito extraordinário. Então, somando tudo, pesou bastante na margem, e aí o EBITDA, né, veio fraco. Né? Não foi nenhum desastre, você vê o quarto tri ele foi pior, né, o quarto tri foi bem ruim. Isso aqui é os gastos, né, você vê que, nossa, ele perdeu mais, né, subiu 19, é porque aqui o crescimento não foi tão, o crescimento no ano foi mais expressivo.
né, foi 19 de lucro bruto para aumentar 35 as despesas, deu quase 20 pontos percentuais de diferença, né? Por isso que o resultado apanhou tanto assim, perdeu bastante margem. Então foi uma questão de custo e não de venda. É, a questão de custo é menos pior que de venda, né? Eu prefiro muito mais uma empresa que está vendendo bem e errou a mão na estrutura de custo igual a Centauro do que o contrário, né? Empresa ali redondinha, mas não vende. Aí fica difícil tirar um coelho da cartola, né? Aqui tem como reorganizar. Você viu que lá no começo eles falaram, né? 2023 vai ser foco em rentabilidade. Agora eles dão uns passos atrás, arruma isso aí e retoma o crescimento. Então a despencada de margem, né, veio basicamente da piora nas despesas operacionais, mesmo que a margem bruta tenha melhorado, tá? No ano o impacto foi um pouco menor, mas no quarto tri foi bem ruim, tá? E o resto só carrega pro lucro líquido aquilo ali, ainda tem mais a questão, né? O IR, o resultado financeiro, que somam essa queda de resultado operacional, mas o principal é, na verdade, tudo um pouco, né? Não sei se teve alguma coisa específica de imposto de renda, não lembro agora de ter piorado, né, em especial. Não sei, esse aqui tem uma cara de não recorrente grande, né? De crédito tributário. Então, essa queda aqui, ela é meio exagerada também, né? Não é tão, foi tão ruim assim, né? Você vê que teve uma soma de impostos aqui. Provavelmente algum não recorrente que não tá lá na apresentação, né? No resultado operacional ficou flat, basicamente, né? Nada demais. Mas claro, né? O resultado não foi tão bom no ano. Em termos de fluxo de caixa, tem desafio também, porque ficou dinheiro perdido, né, em capital de giro e tudo mais. No trimestre, não. No quarto tri foi positivo, mas é normal, né? No quarto trimestre as empresas vendem bem. Natal, final de ano, Black Friday e tal. Mas no ano, né, sugou bastante aqui no capital de giro, então acabou a geração de caixa um pouco mais fraca, né? Porque tem as despesas com juros, isso é normal, né? Eu até gosto dessa visão de colocar no FCO as despesas de juros, mas, né, o capital de giro foi o grande vilão. Então teria gerado aí uns 400 e poucos milhões de caixa. Teria sido tranquilo, né? Daria para pagar os investimentos de CAPEX e tudo bonitinho. Né, aqui não fechou a conta, mas ok, né? Capital de giro a gente considera que é meio transitório. Nesse tipo de empresa, como a Fisi, como o Centauro, como o Grupo SBF, tô confundindo tudo hoje. Tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você ter estoque de, sei lá, da Vale, de ferro, o PetroRio, tem petróleo estocado nas Ilhas Virgens. Aquilo ali, velho, vai vender hoje, daqui um mês, daqui 3 meses, não vai perder nada, tá? Claro, vai depender do preço do período, mas o produto em si é igual. Produtos de vestuário, calçados, já não é bem assim, vai depender. Então pode ser que você tenha perdas assim, uma piora de estoque, se você começar a ficar com o estoque encalhado, né? Essa piora do capital de giro pode não ser só estoque, né? Aqui não tem a abertura lá, pode ser recebíveis e tal. Mas caso seja estoque, ó, lição de casa para vocês. Dá uma olhadinha lá na abertura e vê se por acaso aumentou muito o estoque de produto acabado principalmente. Tem que ficar de olho, porque o estoque de um tênis pode perder muito valor rápido, né? Se lançar a próxima versão, mais moderna e tal. Os concorrentes também lançam outras versões, aquele tênis antigo perde valor. Então, esse é um ponto para se acompanhar aqui, tá? Mas, enfim, mais alguma coisa? Acho que não, né? A apresentação que terminou, apresentação bem sucinta, mas também não tem muito o que inventar. Foi isso que aconteceu. Né? A empresa até teve um top line bom, mas aumentou muito os custos, né? Segundo eles, esperando aí um ano mais forte do que veio, e aí pesou no resultado. Não foi tão ruim assim, tá? Porque aqui teve alguma coisa tributária na base de comparação, mas também, né, com certeza não foi bom, tá? Sobre a dívida dela, vamos dar uma olhada aqui, conferir. Esse dado da Morningstar, às vezes, ele dá ruim para valores no Brasil, tá? Então, tem que sempre olhar com calma. Mas você vê, uma boa parte é com arrendamento, né? Então, acho que deve estar certo, tá batendo lá com 4. É 2,8, que seria uma grande preocupação, né, de endividamento. Mas sem arrendamento é uma vez, né? Aí é normal, é tranquilo. Tanto que o resultado financeiro não foi... Opa, peraí que eu troquei errado aqui. Tanto que o resultado financeiro não foi um grande vilão, né? Poderia ter sido, né? Não teve muita piora aqui. Né? Caso tivesse havido um aumento significativo da dívida,
resultado financeiro ia bater firme na empresa, né? Mas não foi o caso. Então, por enquanto, endividamento não é uma preocupação, tá? Mas tem que dar uma melhorada naquela geração de caixa lá, tá? Principalmente se for estoque que tiver. E aí tem que acompanhar de perto para ver se ela não vai ter que fazer uma grande promoção, um saldão, aí perde margem bruta, perde uma rentabilidade, entra num buraco assim das empresas de varejo, né? Tipo, Multilaser que eu diga. Claro, é outra situação extrema, né? Mas foi o que aconteceu com o Multilaser, né? Teve que vender estoque a preço de banana e aí o impacto foi brutal, né? Aqui, óbvio, né? Não vai ser tão ruim, mas é um ponto de atenção. Aproveitar que a gente está aqui, o valor da empresa é legal até, né? Como os fundamentos de longo prazo para mim continuam interessantes, né? Não é de todo ruim pensar, né, no investimento nela. Que agora eles tiveram um ano muito bom, né? Enfim, 2023 tem tudo aí para eles arrumarem a casa, o valor é interessante, né? Você vê mesmo com o EV aqui, tá contando o EV full, né, com arrendamento, mas o EV sem arrendamento aí é menor que isso aí. A empresa, mesmo no ano difícil, teve um EBITDA, cadê? De 700 milhões, né? Então, interessante, tá? Claro, o momento não é o ideal, né? As margens, legal, você vê a margem da Centauro é boa para uma empresa de varejo. A Fisi, a tendência é cada vez mais ganhar margem, melhorar. Tá? A empresa tem tudo para conseguir essa alavancagem operacional, mas tem que controlar os gastos, né? Soltando a mão nos gastos não dá. O resto, não tem nada aí de muito importante, depreciação, CAPEX relativamente baixo em termos de receita, mas em termos do FCO ele não é tão baixo assim, né? Então, ROIC, que mais que tem de bom? Nada de muito útil, o crescimento foi espetacular, a gente viu, tá? O FCO tá parecendo baixo porque não foi um ano bom de FCO. É isso, eu continuo gostando da empresa por longo prazo, acho ela legal, continuo acompanhando, as ideias do pessoal é boa, só que a execução esse ano faltou um pouco, né? Pra dar uma ajustada aí e melhorar. Nesse lá um EBITDA de 700 milhões, né? Vendo essa dívida aí ajustada, estranho, os caras não colocaram nem a dívida na apresentação, velho. Pô, ficou tão meio puto com o resultado aí que não botou nem a dívida. Tem só aqui, ó. Um detalhezinho no slide de fluxo de caixa, eles botaram a dívida, 800 milhões, sem um arrendamento, né? Então você vê um EV bem favorável, 2,8 de EV para 700 milhões de EBITDA. É tudo bem, né? Que esse EBITDA daqui é o EBITDA com FRS. Não vou eu cometer o mesmo erro que eu falo para vocês não cometerem. Vão caçar o EBITDA normal. 480, 460, né? Quase 500. Continua bom, não muda nada, né? Bem interessante o valor. Mas, né, não tá no momentum forte. Então, para quem não é acionista, assim, da Centauro, espera um pouco, né? Espera ver se 2023 começa melhor, se já dá para ver um movimento de redução de custos, ao mesmo tempo que o resto continua evoluindo, né? Aquela margem bruta e tal. E aí depois você entra num momento mais tranquilo. Agora, para quem já é investidor dela, eu não acho que seja nada grave, nada crítico. O pessoal aí tem me criticado um monte que eu falo para vender empresa ruim, mas tem que vender, velho. Isso aqui não é uma empresa ruim de jeito nenhum. Então o povo acho que mistura todo no embalaio e que é para vender a cada resultado ruim. Com certeza não, né? Então, continua bem, assim. O resultado agora foi mais regular, mas no geral, né, considerando os últimos anos, continua uma empresa boa, né? Não é de jeito nenhum uma empresa precisa se preocupar por enquanto com longo prazo. Né? Continua sólida a tese de investimento. É que se você não comprou ainda, espera melhorar um pouco, né? Custa nada. Espera um pouquinho, vê um pouco de melhora e entra com mais calma. Mas para quem tem, tá? Não acho que seja um motivo de preocupação por enquanto. A tese de investimentos de longo prazo continua sólida. Né? Então, um ano mais difícil para a empresa. Apesar do crescimento da receita e do lucro bruto, né? Inclusive com ganho de margem, né? Mas o grande vilão foi o aumento muito alto. Aumento alto não é redundância, né? Você pode aumentar um pouco e pode aumentar muito. Tá, sei lá. Grande aumento nas despesas operacionais, tá? Esse foi o ponto chave. Você vê assim, né? Não é nada estrutural, crítico.
É muito mais preocupante se a empresa não está conseguindo vender, se está perdendo share, né? É uma questão de ajustar, eu acho, principalmente, tá? A geração de caixa tem que arrumar também, tá? A geração de caixa também foi fraca no ano, com piora no capital de giro. Então, né, comentei com vocês, tem pioras e pioras de capital de giro. Se é uma PetroRio que não vendeu metade da produção no quarto trimestre, porque o preço não estava bom e vai vender agora, não faz diferença nenhuma. Né? Basicamente, petróleo é igual, mesma coisa, tudo certo. Né? Agora, nesse tipo de produto já não é assim. Né? Tem que acompanhar de perto essa melhoria, tá? Para ver as coisas de dívida, né? Vou colocar aqui, né? Dívida continua controlada, né? Ela não queimou caixa, teve um prejuízo, mas né, ela não chegou a ter prejuízo no trimestre nenhum, né? Ela não tem que se preocupar nesse nível, né? Então só veio um pouquinho pior. Dívida continua controlada. É isso, né? Cadê o CAPEX da empresa, né? Então, você vê, ela tem potencial para gerar mais caixa, né? E cobrir o CAPEX. Mas esse ano faltou um pouquinho, né? Tem que fechar a conta, né? Controlada, mesmo com o FCO menor. E, né, o ano foi fraco. Foi decepcionante, vou botar outra palavra. Decepcionante para o grupo SBF. O que provavelmente, né, é o que a empresa falou lá e tal. A gente toma como verdade. A empresa se estruturou para um crescimento maior do que realmente aconteceu nisso, maior do que realmente aconteceu, tá? Os fundamentos de longo prazo não foram muito afetados, embora seja importante que a empresa resolva os problemas de curto prazo. Né? Aquela geração de caixa, principalmente, senão pode ter um impacto ainda maior na margem bruta, aí perder rentabilidade significativa, aí já aumenta um pouco mais a dívida, aí virou uma bolinha de neve meio ruim, tá? Então ela precisa resolver isso aí nos próximos resultados, mas no longo prazo a tese continua. Né? Se ela não resolver no curto prazo, aí pode começar a impactar a tese de longo prazo, tá? Tem que ficar de olho nesse sentido, ok? Isso, mais alguma coisa para comentar sobre o grupo SBF? Eu continuo gostando, mas agora, né, um pouquinho mais de atenção. Tava vindo muito bem até esse ano passado foi muito bom. No momento é um pouco mais de atenção com a empresa, né? Não tá aí, já teve seus melhores dias, mas né, tem tudo para a empresa voltar para os eixos aí. Eu gosto da gestão, acho bem legal. Vamos ver, né? Acompanhamos sempre. Você gosta, mas né, vamos fazer uma avaliação isenta sempre. Ok, pessoal? E esse é o resultado do grupo SBF. Por hoje era só isso. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!